Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Os Loucos Sabem. Meu nome é Paula Moriarty e estamos em uma segunda ufológica. O episódio de hoje, Operação Prato. Fora naquele 5 de dezembro de 1977 que o capitão da aeronáutica Orangue de Holanda Lima estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Potássio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, o Comar 1, de Belém. Pela primeira vez, desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria o que relatar aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: "Vi luzes, nada mais". Naquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guarajá-Mirim. Distante a uns 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvidas, era um objeto voador não identificado. E no interior dele, supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Potássio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Muito pelo contrário. Depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão, até hoje, intriga ufólogos. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda. Lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José Gavaerde, editor da revista UFO. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas. Mas não acredito nisso, afirmou o mesmo. Em agosto de 1997, Gavaerde recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o co-editor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminenses. Em uma reportagem do O Estado do Pará, a operação teria produzido um acervo de milhares de documentos, fotos e vídeos. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação, voltou a relatar os seus muitos avistamentos e admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar em mais de 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16. E de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardesse as vistas, declarou a revista UFO. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda quem assegure que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Gavaerde rebate essas versões. Não acredito em queima de arquivos ou teorias da conspiração. Ele já havia tentado suicídio antes, disse o mesmo. Por essa e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país.
Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Walaneide Cecim Carvalho, a então diretora da Unidade de Saúde de Colares, uma vila de pesquisadores a 96 quilômetros da capital. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada em postos de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda com marcas de queimaduras de primeiro grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa, ou luz vampira. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangue delas, recorda o jornalista Carlos Mendes, escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará. O mesmo calcula ter entrevistado 80 testemunhas. Gavair de Holanda, em uma foto de arquivo que mostra que por 4 meses os soldados permaneceram no litoral do Pará com binóculos, câmeras e filmadoras para investigar. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era obra do demônio ou castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às forças armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comarum, convocou o capitão Holanda, então comandante do Pará-Sar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outros objetos. De dia, eles entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos, e à noite se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo, classifica Gavairde. Tiago Luiz Tichetti, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, concorda. O que mais me impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível e não sermos capazes de explicar o que realmente aconteceu, disse o presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos. A equipe, chefiada pelo capitão Holanda, contava, entre outros, com o primeiro-tenente médico Pedro Ernesto Povoa, e no dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubatuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, o psiquiatra deu o veredito: histeria coletiva. Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que nós, repórteres, estávamos agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico.
afirmou o jornalista Carlos Mendes. A certa altura da operação, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, o SNI, foram chamados para ajudar nas investigações. Jorge Bessa era um dos oficiais do CNI deslocados para Belém. Em seu primeiro dia na ilha de Mosqueiro, a 80 quilômetros da capital, avistou, por volta das 8 da noite, um objeto luminoso. Ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e, em seguida, desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente, relata Bessa, que narrou sua aventura no livro Discos Voadores na Amazônia. O fenômeno era visível a todos, bastava olhar para o céu, disse ele. Ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o Capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Indagou Tiago Luiz Tichete, da CBU. Por intermédio da assessoria da imprensa, a Aeronáutica afirmou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir um parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim. Entre 1969 e 1972, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto, até ser extinto pelo governo militar. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos maiores visitados no Arquivo Nacional. Só nos últimos 30 dias foram quase 200 mil acessos, no total de 753 relatórios disponibilizados. Material que abrange um período de 63 anos, de 1952 a 2015. Apenas 6 desses 753 relatórios dizem respeito à Operação Prato, que vão de 2 de setembro de 1977 a 28 de novembro de 1978 e englobam 15 municípios do interior do Pará. O material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg, afirma o ufólogo Edilson Boaventura Júnior, presidente do grupo de ufólogos do Guarajá. Mas e você? O que você acha de todo esse caso? Misterioso? Ou você concorda com o psiquiatra e que tudo não passou de uma histeria coletiva? Deixa eu saber sua opinião aqui nos comentários. E, infelizmente, por hoje é só. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é esse que aparece na descrição, @MoonlightEdition. E se você se interessa pela literatura LGBTQIAP+, não se esqueça de conferir minha série de livros disponíveis na Novel Tom. Muito obrigada pela sua presença e até amanhã.